Richard olhou para cima quando Sophie entrou no café, com Daniel nos braços. Ela o avistou imediatamente e caminhou até ele, seu rosto calmo, mas cauteloso. Havia uma tensão em seus movimentos, como se não soubesse como aquilo iria se desenrolar. Oi, disse suavemente, acomodando-se na cadeira em frente a ele, enquanto tentava deixar Daniel confortável. Obrigado por me encontrar. Richard acenou, sua garganta se apertando de nervosismo. Claro, respondeu, sua voz um pouco mais rouca do que pretendia. Ele olhou para Daniel, que o observava com olhos grandes, curioso, mas silencioso. Como ele está? Sophie sorriu levemente, passando a mão pela cabeça do bebê. Ele está bem, crescendo rápido. Houve um breve silêncio entre eles, nenhum dos dois sabendo exatamente como iniciar a conversa que pairava sobre eles. Richard limpou a garganta, decidindo que o melhor era mergulhar de cabeça. Tenho pensado muito sobre o que você me contou, começou Richard, sua voz baixa, e encontrei algo que, bem, explica um pouco por que Emily não me contou sobre você. Sophie ergueu uma sobrancelha, claramente intrigada, mas cautelosa. O que você encontrou? Richard hesitou por um momento e então alcançou seu casaco, puxando o diário de Emily. Ele deslizou o objeto sobre a mesa em direção a Sophie. Encontrei isso. É o diário dela do último ano de vida. Ela escreveu sobre seus medos, suas preocupações, sobre por que manteve você em segredo. Sophie encarou o diário, os dedos roçando as bordas da capa, mas sem abri-lo. Ela escreveu sobre mim? Richard acenou. Ela não te nomeou diretamente, mas está claro que ela estava assustada, com medo de como eu reagiria, com medo de como ter um filho afetaria nossas vidas. Ela achava que estava me protegendo ao não me contar. A expressão de Sophie suavizou, sua mão repousando sobre o diário por um momento antes de recuar. Passei minha vida toda me perguntando por que ela não me queria, disse ela, sua voz carregada de tristeza que Richard não havia percebido antes. É difícil ouvir que não se tratava apenas de mim, que ela estava tentando te proteger também. Richard inclinou-se para a frente, seus olhos buscando os dela. Não era que ela não quisesse você, Sophie. Agora consigo ver que ela estava sobrecarregada, não sabia como lidar com tudo isso. Mas isso não significa que ela não te amava. Acredito que ela apenas estava perdida. Sophie soltou um longo suspiro, seus ombros caindo levemente. Acho que sempre imaginei que se descobrisse por que ela me deu, teria algum tipo de fechamento, mas agora tudo parece complicado. Richard acenou. Sei que não é fácil, mas uma coisa que aprendi é que você não pode mudar o passado, só pode decidir o que fazer com o presente. Houve uma pausa, e Richard pôde ver as emoções passando pelo rosto de Sophie, tristeza, confusão, mas também um leve alívio. Era como se ouvir aquelas palavras sobre sua mãe tivesse aliviado parte do peso que ela carregava há tanto tempo. Não sei o que fazer com tudo isso, Sophie admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Passei tanto tempo sentindo raiva dela, de você, e agora não sei o que sentir. O coração de Richard doía com a vulnerabilidade crua em sua voz. Ele queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse melhorar a situação, mas sabia que não havia respostas simples. Ambos estavam navegando por um território desconhecido, tentando entender a bagunça que havia sido deixada para trás. Eu entendo, Richard disse suavemente. Também estive irritado, mas talvez possamos tentar resolver isso juntos. Sophie olhou para ele, seus olhos buscando algum tipo de conforto. Você realmente quer fazer parte da minha vida depois de tudo isso? Eu quero, respondeu Richard sem hesitar. Já perdi tanto tempo, Sophie, não quero perder mais. Se você estiver disposta a dar uma chance, eu também estou. Sophie ficou em silêncio por um momento e então acenou lentamente. Estou disposta a tentar, mas preciso de tempo, Richard. É muito para assimilar. Richard estendeu a mão sobre a mesa, sua mão pairando perto da dela, mas sem tocá-la. Eu entendo. Vamos dar um passo de cada vez. Não há pressa. Sophie olhou para Daniel,
que havia adormecido em seus braços, e depois voltou a olhar para Richard. Ele não tem um avô, você sabe, disse suavemente, com um sorriso tímido nos lábios. O coração de Richard se encheu. Eu gostaria de mudar isso, disse ele, sua voz carregada de emoção. Sophie acenou, uma lágrima escorrendo por sua bochecha, que ela limpou rapidamente. Acho que Daniel também gostaria. Pela primeira vez, Richard sentiu uma faísca de esperança. Era frágil, mas estava lá. Ele passou tantos anos acreditando que sua vida havia terminado com a morte de Emily, que não havia como seguir em frente. Mas agora, sentado ali com Sophie e Daniel, percebeu que ainda havia algo pelo que lutar. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso do passado compartilhado pairando no ar, mas havia também algo novo, uma conexão hesitante, uma chance de reconstruir o que havia sido perdido. Ao saírem do café, Richard caminhou ao lado de Sophie, sentindo o calor do sol rompendo as nuvens pela primeira vez naquele dia. Era uma mudança pequena, quase imperceptível, mas parecia um sinal. E pela primeira vez em anos, Richard permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse reservar algo mais. Os dias que se seguiram ao encontro no café foram preenchidos com um otimismo cauteloso. Richard e Sophie começaram a se ver com mais frequência, embora sempre com uma certa hesitação no ar, como se ambos temessem dizer ou fazer algo que quebrasse o vínculo frágil que estavam começando a formar. Richard, por sua vez, estava determinado a mostrar a Sophie que levava a sério sua vontade de fazer parte de sua vida, mas também compreendia a necessidade dela por espaço. Não era fácil, sempre que olhava para ela, era lembrado de quanto havia perdido, de quanto tempo escorreu entre seus dedos. E por mais que quisesse abraçar este novo capítulo, o passado ainda pesava em sua mente. Seus pensamentos frequentemente retornavam a Emily e às escolhas que ela havia feito. Ele havia passado tantos anos idealizando-a, colocando-a em um pedestal, que era difícil conciliar a imagem da mulher que amava com aquela que havia guardado um segredo tão transformador. Em uma noite, após um dia particularmente longo, Richard estava sentado em sua sala, saboreando um copo de uísque. Ele não via Sophie havia alguns dias, e embora quisesse entrar em contato, também tentava respeitar seus limites. Era um equilíbrio delicado, já que não estava totalmente certo de como navegar a situação. Ele sabia que pressionar demais poderia afastá-la, mas não pressionar o suficiente parecia uma oportunidade escorregadia. Seu celular vibrou na mesa ao lado, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Sophie: podemos conversar amanhã? Preciso te contar algo. O coração de Richard disparou. A mensagem era simples, mas o peso por trás dela era inegável. Ele rapidamente digitou uma resposta concordando em se encontrar com ela e então se recostou, sua mente agitada com possibilidades. O que ela precisaria contar? Seria algo sobre Daniel ou talvez uma nova informação sobre Emily, uma peça do quebra-cabeça que o ajudaria a entender tudo melhor. Na manhã seguinte, eles se encontraram em um parque próximo ao apartamento de Sophie. Daniel estava com ela, bem agasalhado em seu carrinho. À medida que Richard se aproximava, pôde notar a tensão na postura de Sophie. Ela sorriu ao vê-lo, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Oi, disse ela, sua voz suave, mas tensa. Obrigada por ter vindo. Claro, respondeu ele, a preocupação crescendo. O que está acontecendo? Sophie gesticulou em direção a um banco próximo e eles se sentaram, voltados para o lago à sua frente. A água estava calma, refletindo o céu azul claro acima, mas a atmosfera entre eles estava longe de ser pacífica. Richard sentia que, independentemente do que Sophie tivesse a dizer, isso pesava sobre ela. Tenho pensado muito, começou Sophie, suas mãos inquietas em seu colo, sobre tudo, sobre você, sobre minha mãe, sobre Daniel, e há algo que não te contei ainda. O coração de Richard batia forte em seu peito. Ele tentou manter a expressão calma, mas a tensão crescia dentro dele. Você pode me contar qualquer coisa, Sophie. O que for, nós vamos resolver. Sophie acenou com a cabeça, mas não olhou. Em vez disso, fixou os olhos no lago e, com a voz mal audível,
continuou, sempre me perguntei por que minha mãe não te contou sobre mim. Pensei que talvez fosse porque ela não queria te sobrecarregar ou porque tinha medo de como você reagiria. Mas encontrei algo recentemente que pode explicar isso. O ar saiu dos pulmões de Richard. O que você encontrou? Sophie hesitou por um momento, então buscou em sua bolsa e puxou um pequeno pedaço de papel dobrado. Ela o entregou a Richard. Seus olhos finalmente encontraram os dele, e Richard pôde ver a mistura de medo e tristeza neles. Ele desdobrou o papel com cuidado, suas mãos tremendo levemente. Era uma carta, uma antiga e desgastada, com as bordas desfiadas e a tinta ligeiramente desbotada. A caligrafia era inconfundível, e era de Emily. Ele começou a ler, seu coração acelerado à medida que as palavras se tornavam mais claras. Richard, não sei se você algum dia lerá isso, mas preciso escrever de qualquer forma. Estou guardando algo de você, algo que não sei se terei coragem de dizer pessoalmente. Estou grávida e estou aterrorizada. Sei que você sempre disse que não queria filhos, e eu respeitei isso. Mas agora, com essa notícia, não sei o que fazer. Não quero te perder, mas também não quero te sobrecarregar com algo que você nunca quis. Então estou escolhendo manter isso em segredo, não porque não te amo, mas porque amo. Espero que um dia você me perdoe por isso. A mão de Richard tremeu enquanto ele terminava de ler. Ele encarava a carta, sua mente incapaz de processar as palavras. Emily estava grávida e sabia disso. Ela decidiu não lhe contar porque achava que era o que ele queria, por causa de algo que ele havia dito anos atrás, antes mesmo de se casarem. Eu não entendo, sussurrou Richard, sua voz mal audível. Nunca disse que não queria filhos. Talvez eu tenha comentado isso de passagem quando éramos mais jovens, mas não queria dizer assim. Achei que iríamos resolver isso juntos. Sophie olhou para ele, seus olhos cheios de compaixão. Acho que ela estava apenas assustada, Richard. Ela não queria te perder e pensou que essa era a única maneira de te manter. Richard balançou a cabeça, o peso da revelação caindo sobre ele. Passará todos aqueles anos acreditando que ele e Emily estavam na mesma sintonia, que se entendiam perfeitamente. Mas agora percebia que viviam com medos e expectativas diferentes, e essas coisas não ditas os separaram de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Eu não sabia, disse Richard, sua voz embargada. Se eu soubesse, estaria lá para ela. E estaria lá para você. Sophie colocou a mão sobre o braço dele, seu toque gentil, mas reconfortante. Eu sei. E talvez ela soubesse disso, lá no fundo. Mas ela tomou a decisão que achava certa na época, e agora estamos aqui. Os olhos de Richard se encheram de lágrimas, e por um momento ele não conseguiu falar. A dor do que havia sido perdido, do que poderia ter sido, era quase insuportável. Mas Sophie estava certa, não podiam mudar o passado, tudo o que podiam fazer era seguir em frente. Ele olhou para Sophie, a filha que nunca conheceu, e depois para Daniel, o neto que entrou em sua vida de forma tão inesperada. Não quero perder mais tempo, disse Richard, sua voz firme, apesar das lágrimas. Quero fazer parte da sua vida, Sophie. Quero estar presente para Daniel. Não me importo quão complicado seja, nós vamos resolver isso. Sophie sorriu entre suas próprias lágrimas, assentindo lentamente. Eu também quero isso. Eles sentaram em silêncio por alguns momentos, o peso do passado ainda pesado, mas a esperança para o futuro finalmente começando a se fazer sentir. Não seria fácil, ainda havia tantas perguntas, tanto a processar. Mas pela primeira vez, Richard sentiu que ambos estavam prontos para dar o próximo passo juntos. Os dias após a conversa no parque passaram devagar para Richard. Sua mente continuava voltando para a carta que Sophie lhe mostrará. As palavras de Emily o assombravam, ela havia tomado uma decisão baseada em um medo que ele nem percebia existir, e esse medo mudará o curso de suas vidas para sempre. Richard sempre se viu como alguém no controle. De se abrir, e isso significava muito para Richard. Ele se agachou um pouco mais perto de Daniel,
seu coração batendo mais rápido ao observar os grandes olhos do menino, cheios de curiosidade. E aí, Daniel? Pronto para a consulta? O garoto sorriu, um brilho inocente no olhar que fez Richard sentir um aperto no peito. Sophie olhou para ele, a expressão um pouco mais suave. Ele adora ser o centro das atenções, mesmo que não entenda muito bem o que está acontecendo. Richard sorriu, sentindo uma conexão mais forte com ambos. Era um pequeno passo, mas um passo importante. Vamos lá então, disse Richard, levantando-se e seguindo Sophie até a recepção. O ambiente era acolhedor, decorado com cores alegres e brinquedos espalhados. Enquanto esperavam, Richard observava Sophie interagir com Daniel, admirando sua paciência e o carinho que emanava dela. Quando finalmente foram chamados, Richard entrou com eles, sua ansiedade crescendo levemente. Durante a consulta, ele ficou ao lado de Sophie, ouvindo atentamente enquanto o pediatra falava. Era um momento simples, mas para Richard, estava carregado de significado. Ele estava ali, fazendo parte da vida de Daniel, e isso fazia sentir-se mais próximo de Sophie. Após a consulta, enquanto caminhavam em direção ao carro, Richard decidiu aproveitar a oportunidade. Sophie, eu quero que você saiba que estou aqui para vocês. Quero fazer parte da vida do Daniel, mas também quero entender melhor você, sua história. Ele hesitou por um momento, buscando as palavras certas. Se você estiver disposta, adoraria saber mais sobre sua infância, sobre a sua mãe. Sophie parou, olhando para ele com um misto de surpresa e apreensão. É um assunto delicado, Richard. Não sei se estou pronta para isso. Mas havia um brilho de esperança em seus olhos, um sinal de que talvez estivesse considerando a ideia. Eu entendo, respondeu Richard, sua voz suave. Não quero forçar nada. Só quero que você saiba que estou aqui, disposto a ouvir, quando você estiver pronta. Ele se sentiu vulnerável ao se abrir assim, mas era um passo que precisava dar. Eles chegaram ao carro e Sophie olhou para Daniel, que estava começando a cochilar. Vamos devagar, então, ela disse, respirando fundo. Um passo de cada vez. Richard sorriu, aliviado e esperançoso. Era um começo, uma promessa de que, juntos, poderiam reconstruir a história que haviam perdido. Nos dias que se seguiram, Richard e Sophie continuaram a se encontrar, sempre com um equilíbrio delicado entre curiosidade e cautela. Cada encontro trazia um novo nível de conexão, e Richard se sentia mais confortável em sua nova posição. Ele passou a se envolver em pequenos momentos do dia a dia, desde passeios no parque até visitas à casa de Sophie, onde ele podia brincar com Daniel e começar a se familiarizar com a rotina deles. Enquanto isso, Richard refletia sobre o que significava ser avô. Era uma nova identidade para ele, e, embora cheia de desafios, também estava repleta de alegria. Ele se via aprendendo não apenas sobre Daniel, mas também sobre Sophie, suas lutas e suas conquistas. A cada risada do menino, o peso da dor e da perda ia se dissipando lentamente, dando lugar a um futuro que, embora incerto, parecia cheio de possibilidades. Que, à medida que você se envolve mais em nossas vidas, seria bom falarmos sobre algumas coisas. Richard sentiu um frio na barriga, mas estava preparado. Ele sabia que precisavam abordar as questões difíceis, os sentimentos não ditos e o que estava por vir. Claro, estou aqui para isso, respondeu ele, mantendo o tom leve. O que está te preocupando? Sophie hesitou por um momento, olhando para Daniel, que estava brincando com uma mecha de cabelo dela. É só que, e eu não quero que você sinta que precisa ser o avô perfeito ou o pai perfeito. Tudo isso é novo para mim, e eu não espero que você tenha todas as respostas. Richard assentiu, compreendendo a pressão que ela poderia sentir. Eu não quero ser perfeito, Sophie. Só quero estar presente. Quero aprender com você e Daniel. Essa é uma jornada que quero compartilhar. Ela sorriu, mas a expressão em seu rosto ainda era um pouco hesitante. Eu também quero isso, mas é difícil. Eu cresci sem saber de você, e agora, do nada, você está aqui. Isso muda tudo.
Eu entendo, disse Richard, sua voz sincera. E não estou aqui para forçar nada. Quero ir devagar, conhecer você e Daniel melhor, e construir essa relação aos poucos. Ele olhou nos olhos dela, buscando conexão. Acredito que podemos fazer isso juntos. Sophie respirou fundo, parecendo um pouco mais relaxada. Isso seria bom. Mas eu também quero ser honesta com você sobre o que sinto. Às vezes, me assusto com a ideia de que podemos nos magoar de novo. É uma luta interna. Richard sentiu o peso de suas palavras. Eu também tenho esse medo. Mas não podemos deixar que o passado nos impeça de tentar. Estamos aqui agora, e isso é o que importa. Daniel, percebendo a tensão entre eles, soltou um pequeno riso, atraindo a atenção dos dois. Richard não pôde deixar de sorrir ao olhar para o menino. Olha só para ele, disse ele. Esse pequeno já sabe como iluminar o ambiente. Sophie riu, e a leveza momentânea ajudou a dissipar a tensão. Ele tem esse efeito sobre mim, respondeu ela, seu sorriso se tornando mais genuíno. Acho que, no fundo, ele é a razão pela qual estou disposta a tentar. Eles conversaram um pouco mais, compartilhando histórias sobre os desafios da paternidade e os momentos alegres que haviam vivido até agora. Richard se sentia cada vez mais conectado a Sophie, e a conversa fluiu naturalmente, como se fossem amigos de longa data. Quando o sol começou a se pôr, Sophie olhou para o relógio e se levantou. É hora de preparar o jantar. Você gostaria de ficar e comer com a gente? A oferta era simples, mas significava muito para Richard. Eu adoraria, respondeu ele, sentindo uma onda de gratidão. Obrigado por me deixar fazer parte disso. Enquanto Sophie se movia pela cozinha, Richard ajudava a entretê-lo, fazendo caretas e jogando um pouco de bola com o bebê. O ambiente estava cheio de risadas e alegria, e Richard não pôde evitar sentir que estava finalmente encontrando seu lugar. A vida ainda tinha seus desafios, mas naquele momento, cercado pela nova família que estava construindo, Richard acreditou que, apesar das dificuldades, havia esperança. Eles estavam apenas começando, mas cada pequeno passo que davam juntos parecia se transformar em uma base sólida para o futuro. Da revelação era quase insuportável. James, um amigo querido, alguém que ele nunca pensou que pudesse ter tido um relacionamento com Emily. Ele sempre havia idealizado sua vida com ela, mas agora sentia o chão se desfazer sob seus pés. E não consigo acreditar no que estou lendo, Richard murmurou, a voz falhando. James e Emily. Como isso aconteceu? Sophie sentou-se mais perto, a preocupação em seu olhar. Eu não sei todos os detalhes, mas o que você leu é o que encontrei. A carta estava entre os papéis dela, e parecia que ele estava se sentindo culpado por algo. Acho que ele se importava muito com ela. Mas por que ela nunca me contou? Richard perguntou, sentindo uma onda de confusão e traição. Se houve algo entre eles, por que esconder isso de mim? Talvez porque ela não quisesse que você se sentisse assim, Sophie respondeu suavemente. Ela tinha suas razões, e talvez o medo de perder você a fez esconder a verdade. Richard se levantou, começando a andar pela sala, a mente em um turbilhão. Isso muda tudo. Eu passei anos tentando entender as escolhas dela, e agora percebo que eu não conhecia a verdadeira história. Ele parou, olhando pela janela. Fui tão cego. Sophie permaneceu em silêncio por um momento, depois disse, você ainda pode ter um relacionamento com ela, Richard. Não é sobre apagar o passado, mas entender que ela fez escolhas que a levaram até aqui. E você também. Richard voltou-se para ela, os olhos cheios de dor e determinação. Eu sei, mas agora isso me deixa mais confuso do que nunca. O que mais eu não sei? O que mais ela me escondeu? Eu não tenho todas as respostas, Sophie disse, levantando-se para se aproximar dele. Mas podemos descobrir isso juntos. Isso é importante para mim também. Quero entender minha mãe, assim como você. Ele respirou fundo, tentando encontrar clareza em meio à tempestade emocional.
Então, o que fazemos agora? Sophie sorriu levemente, seu olhar encorajador. Podemos falar com pessoas que conheciam ela e James. Podemos tentar entender o que aconteceu entre eles. Mas, mais importante, precisamos focar em nós. No que estamos construindo juntos. Daniel precisa de nós. Richard assentiu lentamente, sentindo a conexão com Sophie se fortalecer. Você está certa. Não podemos deixar que isso nos afaste. Daniel é a prioridade. Os dois se sentaram novamente, o peso da carta ainda pairando no ar, mas agora havia um novo senso de propósito. Richard percebeu que a verdade, por mais difícil que fosse, não precisava ser um fardo. Podia ser um caminho para a cura. Vamos descobrir isso, Richard disse, sua voz mais firme. Mas, ao mesmo tempo, vamos continuar a nos conhecer. Não quero perder mais tempo. Sophie sorriu, um brilho de esperança nos olhos. Eu também não. Vamos nos apoiar um ao outro. A conversa fluiu de forma mais leve, e Richard sentiu que, apesar das revelações, havia um futuro a ser construído. Estava disposto a enfrentar o que viesse, sabendo que, desta vez, não estaria sozinho. Juntos, enfrentariam o passado e abraçariam o que o futuro tinha a oferecer. Uma profunda sensação de traição, como se uma parte da sua vida tivesse sido construída sobre fundações de areia. Ele havia confiado em James, acreditado em sua amizade, e agora sentia que tudo estava manchado. Naquele dia, Richard decidiu que precisava falar com James. Ele não poderia continuar sem entender a situação por completo. Se havia uma chance de esclarecer as coisas, ele tinha que aproveitar. Pegou o celular e hesitou por um momento antes de enviar uma mensagem a James, pedindo para se encontrarem. O que tinha a perder, afinal? No dia seguinte, Richard se encontrou com James em um café, um lugar que costumavam frequentar anos atrás. Ao entrar, sentiu o peso da nostalgia misturado com a ansiedade. James já estava sentado, olhando para o menu, mas ao levantar os olhos e ver Richard, seu semblante se tornou sério. Richard sentou-se, sem saber por onde começar. Richard, o que aconteceu? James perguntou, quebrando o silêncio. Eu recebi uma carta, Richard respondeu, sua voz tremendo um pouco. Uma carta que você escreveu para Emily. A expressão de James mudou instantaneamente, passando de surpresa para um semblante de culpa. Eu sabia que esse dia chegaria. Não pensei que você fosse descobrir assim. Como você pôde? Richard perguntou, sentindo a raiva borbulhar. Como você pôde ter um relacionamento com ela e não me contar? Eu a amava. James suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu não queria que você ficasse preso a isso. Foi um erro, Richard. Um erro que cometi anos atrás. Eu amava Emily, mas também sabia que ela te amava. Nós dois fizemos escolhas ruins. Escolhas ruins. Richard repetiu, a incredulidade evidente em sua voz. Você me traiu. Ela te traiu. Não era assim que eu via na época, James defendeu-se. Era complicado. Emily estava confusa sobre seus sentimentos, e eu não a forcei a nada. A decisão de não te contar foi dela. Eu não sabia como lidar com isso. Richard balançou a cabeça, tentando processar as palavras de James. Então você se acomodou? Você ficou em silêncio enquanto eu sofria? Eu sei que não posso justificar minhas ações, mas a verdade é que eu estava lutando com meus próprios sentimentos. E, quando ela decidiu ficar com você, eu achei que era o melhor. Não queria te machucar. E agora? O que fazemos agora? Richard perguntou, a voz tensa. James olhou nos olhos de Richard, um misto de remorso e tristeza. Eu não sei. Mas você precisa entender que não era só uma traição. Havia amor e dor de ambos os lados. Emily estava lutando contra seus próprios demônios. Richard sentiu uma onda de emoções.
Era difícil ver James como apenas o traidor, ele também era uma vítima de uma situação complicada. Mas a dor ainda estava ali, pulsando, e Richard não conseguia ignorá-la. Preciso de tempo, Richard disse finalmente, levantando-se. Tempo para processar isso tudo. Para entender o que isso significa para mim, para nós. Eu entendo, James respondeu, com a voz mais calma. Estarei aqui quando você estiver pronto para conversar mais. Richard saiu do café, o coração pesado. A conversa com James não havia resolvido nada, mas pelo menos ele tinha a resposta que procurava. Agora, tudo o que restava era enfrentar o que isso significava para sua relação com Sophie e para sua própria compreensão de Emily. Ao longo das próximas semanas, Richard lutou para encontrar um equilíbrio. Conversou mais com Sophie, compartilhando suas descobertas e angústias, e juntos tentaram desvendar os mistérios do passado de Emily. Eles passaram horas discutindo as cartas, as memórias e o que significava para o futuro deles. Uma noite, enquanto olhavam as estrelas em um parque, Sophie disse: "E a verdade é dolorosa, mas também é um passo necessário. Precisamos entender que a vida é cheia de imperfeições. O importante é como escolhemos seguir em frente." Richard olhou, admirando sua força. Você está certa. E eu quero seguir em frente, não apenas por mim, mas por você e Daniel. Não posso deixar que o passado defina nosso futuro. E assim, com cada nova conversa, cada nova revelação, Richard começou a ver um caminho à frente. Não era fácil, mas a presença de Sophie e Daniel o motivava a continuar. Ele percebeu que, apesar de todas as verdades duras, ainda havia espaço para o amor e a esperança. Um profundo sentimento de traição o consumia. Ele havia confiado em ambos, Emily como sua esposa e James como um dos seus amigos mais próximos, mas agora essa confiança parecia despedaçada, substituída por uma dúvida inquietante que não desaparecia. Na manhã seguinte, Richard tomou uma decisão, precisava de respostas. Não podia viver com a incerteza por mais tempo. Após algumas buscas, encontrou as informações de contato de James. Eles não conversavam havia anos, desde que se afastaram após a morte de Emily, mas isso não era algo que Richard poderia simplesmente ignorar. Precisava confrontá-lo, com o coração disparado no peito. Richard discou o número. Ele tocou algumas vezes antes de uma voz familiar responder. Alô? A voz de James estava mais velha, mais cansada do que Richard se lembrava, mas era inconfundível. James, disse Richard, com a voz tensa. É Richard Lawson. Houve uma pausa do outro lado da linha e Richard pôde ouvir a hesitação na voz de James. Quando finalmente respondeu, James disse: "E Richard, faz tempo." É verdade, concordou Richard, mantendo o tom calmo, embora a tensão aumentasse dentro dele. Preciso falar com você sobre Emily. Mais uma pausa. Emily? A voz de James soava cautelosa, quase como se soubesse o que estava por vir. O que tem ela? Encontrei uma carta, disse Richard, suas palavras agora afiadas. Uma carta que você escreveu para ela sobre algo que aconteceu entre vocês. Acho que você sabe do que estou falando. Uma longa silêncio se instalou do outro lado da linha. Richard sentiu o peso da verdade não dita pairando entre eles. Quando James finalmente falou, sua voz era baixa, quase resignada. Eu não achava que você descobriria. Richard apertou os dentes, a confirmação atingindo-o em cheio. Então é verdade, você e Emily, e o que foi, James? Um caso? Um momento isolado? James soltou um pesado suspiro. Não era assim, Richard. Não foi um caso, era complicado. A raiva de Richard se acendeu. Complicado? É só isso que você tem a dizer? Eu confiava em você, James, você era meu amigo. Eu sei, respondeu James, sua voz repleta de arrependimento. Nunca quis te machucar, Richard, e não acho que Emily quisesse também. O que aconteceu entre nós foi um erro, mas não era o que você pensa.
O aperto de Richard no telefone se intensificou. Então me diga o que foi, porque, do meu ponto de vista, parece que vocês mantiveram um grande segredo de mim. James hesitou novamente. Quando falou, sua voz estava tranquila, quase derrotada. Foi há muito tempo, antes de você e Emily ficarem sérios. Tivemos um breve envolvimento, mas terminou. Emily escolheu você, Richard. Ela te amava. O que aconteceu entre nós estava acabado muito antes de vocês se casarem. O coração de Richard pulsava forte no peito. Estava terminado, mas isso não tornava a traição mais fácil de engolir. Por que nenhum de vocês me contou? Eu não sei, James admitiu. No começo, não parecia importante. Era passado, e nós dois seguimos em frente. Mas, com o tempo, acho que ambos temíamos o que isso poderia causar a você, ao seu casamento. E depois que Emily faleceu, eu não consegui te contar. Não queria aumentar sua dor. Richard balançou a cabeça, sua raiva fervendo logo abaixo da superfície. Você acha que esconder isso de mim foi melhor? Você acha que eu não gostaria de saber a verdade? A voz de James estava repleta de arrependimento. Eu não sei, Richard. Achei que estava fazendo a coisa certa na época, mas, olhando para trás, talvez eu devesse ter te contado. Richard sentiu o peito apertar. Queria gritar, liberar a raiva e a frustração que vinham se acumulando dentro dele desde que leu a carta, mas, ao mesmo tempo, sentia-se exausto. O peso de todos esses segredos, todas essas mentiras, era esmagador. Não sei o que dizer a você, disse Richard finalmente, com a voz tensa. Nem sei como processar isso. Eu entendo, respondeu James calmamente. Sinto muito, Richard. Eu realmente sinto. Se eu pudesse voltar e... James foram cheias de reflexão e autodescoberta. A verdade, embora dolorosa, parecia abrir novas portas para Richard. Ele se esforçava para processar o que havia aprendido, tentando entender como essas revelações afetavam seu relacionamento com Sophie e a vida que ainda construíam juntos. A cada dia, o peso da traição diminuía um pouco, mas as dúvidas ainda persistiam. Sophie, sempre ao seu lado, se tornou uma âncora em meio à tempestade emocional. Ela o encorajava a expressar seus sentimentos, lembrando de que não precisava enfrentar tudo sozinho. Às vezes, entender o passado é o primeiro passo para curar, ela dizia, enquanto eles caminhavam juntos com Daniel no parque, o sol se pondo ao fundo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Richard começou a abrir-se mais sobre seus sentimentos confusos. Eu ainda me sinto traído, mas também sei que Emily fez escolhas que não entendemos completamente, ele comentou uma tarde, olhando para o rosto de Sophie, buscando apoio em seus olhos. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso escolher como reagir. Sophie sorriu, incentivando-o a continuar. Exatamente. E talvez, ao descobrir mais sobre o passado, você possa encontrar um novo caminho para seguir em frente. Com o passar das semanas, Richard decidiu que precisava se encontrar novamente com James, não para confrontá-lo, mas para buscar uma compreensão mais profunda. A conversa anterior havia deixado muitas perguntas sem resposta, e ele queria explorar isso mais a fundo. Finalmente, Richard fez a ligação. Quando James atendeu, ele respirou fundo. Oi, James. Podemos conversar novamente? Preciso entender mais sobre o que aconteceu. A voz de James estava cheia de alívio. Claro, Richard. Estou aqui para você. Naquela tarde, eles se encontraram em um café tranquilo. Richard se sentou à mesa, o olhar firme. Quero saber tudo, ele disse, decidido. Quero entender por que você e Emily não me contaram. James assentiu, sua expressão grave. Eu deveria ter sido honesto, Richard. O que tivemos foi breve, mas significou algo para nós na época. Eu pensei que, se não falássemos sobre isso, você ficaria melhor. A conversa fluiu, cheia de sinceridade e vulnerabilidade.
Richard começou a ver a complexidade das relações e como as decisões do passado moldaram o presente. Com o tempo, ele percebeu que a verdadeira cura não estava apenas em entender a traição, mas em aceitar que todos eram humanos, suscetíveis a erros. Quando voltou para casa, Richard se sentiu mais leve. Ele sabia que o caminho à frente seria longo, mas estava disposto a percorrê-lo. Com Sophie ao seu lado, ele tinha esperança de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. A dor da traição ainda estava presente, mas agora, ao lado da família que amava, ele estava pronto para construir um futuro mais forte e verdadeiro. Afinal, a vida continua, e, apesar das dificuldades, ainda havia amor e alegria para serem encontrados. Que, apesar de tudo, eu vejo um futuro para nós. Richard virou-se para ela, sentindo um misto de esperança e apreensão. Um futuro? Você realmente acredita que podemos superar isso? Sophie assentiu, sua expressão determinada. Sim, eu acredito. O que passamos nos moldou, mas não precisa nos definir. Temos a chance de construir algo novo, juntos. As palavras dela ressoaram profundamente em Richard. Ele tinha passado tanto tempo preso ao passado, às revelações e ao peso da traição, que havia esquecido a importância do presente e do que estava por vir. Você está certa, ele disse, sua voz firme. Eu quero isso. Quero um futuro onde possamos ser felizes. Daniel, com seus olhinhos curiosos, balbuciou algo, quebrando o clima sério. Richard e Sophie riram, e aquela leveza trouxe um sorriso genuíno ao rosto de Richard. Era uma lembrança de que a vida continuava, cheia de pequenos momentos que valiam a pena. Eu quero estar presente para vocês, Richard continuou, para você e para Daniel. Não importa o que aconteça, quero ser uma parte ativa da vida de vocês. Sophie sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e felicidade. Isso significa muito para mim, Richard. Eu sei que não será fácil, mas estou disposta a tentar. Os dois se sentaram em silêncio novamente, observando os patos e a água calma do lago. Richard sentiu que, embora a jornada à frente fosse cheia de incertezas, havia algo que o impulsionava. Uma nova esperança começava a brotar dentro dele, um desejo de se reinventar e de construir um lar amoroso com Sophie e Daniel. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Richard disse, mas quero enfrentá-lo ao seu lado. Eu também, Sophie respondeu, seu sorriso se alargando. Vamos fazer isso juntos, um dia de cada vez. Com isso, Richard sentiu uma nova determinação. Ele estava pronto para deixar o passado para trás e se concentrar no que realmente importava, e a vida que estava se formando ao seu redor, cheia de amor e novas possibilidades. Estou pensando também sobre o Daniel. Ele vai precisar de muitas pessoas em sua vida que se importem com ele, que o amem. E eu acho que você pode ser uma parte importante disso, se quiser. O coração de Richard se encheu com as palavras dela. Eu quero isso mais do que tudo, ele disse, sua voz embargada de emoção. Quero fazer parte da vida dele, parte da sua vida. Sophie sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Fico realmente feliz em ouvir isso, porque acho que ele poderia usar um avô. A palavra atingiu Richard com uma força inesperada, mas de um jeito positivo. Avô. Era um papel que ele nunca imaginou para si mesmo, especialmente após todos os anos de solidão e luto, mas agora parecia ser o mais importante que poderia ter. Eu ficaria honrado, Richard disse, sua voz mal acima de um sussurro. Não sei como serei nisso, mas estou disposto a tentar. Sophie riu suavemente, sua mão repousando sobre o pé minúsculo de Daniel. É tudo o que podemos fazer, certo? Apenas tentar. Eles sentaram-se juntos, assistindo Daniel enquanto ele ria dos patos, e pela primeira vez em muito tempo, Richard sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Nos meses seguintes, a vida de Richard continuou a mudar de maneiras que ele nunca achou possíveis. Ele e Sophie se aproximaram, navegando sua relação complicada com honestidade e paciência. Havia ainda momentos de tensão, perguntas que pairavam entre eles, mas estavam aprendendo a enfrentar esses desafios juntos.
Richard também se envolveu mais na vida de Daniel. Ele se pegou ansioso pelo tempo que passava com o neto, seja levando-o ao parque, lendo histórias ou simplesmente observando-o explorar o mundo com olhos arregalados. Era uma nova forma de alegria, uma que Richard não sabia que era capaz de sentir. E, através de tudo isso, ele aprendeu a deixar ir a raiva e o ressentimento que antes o consumiam. Fez as pazes com o fato de que nunca teria todas as respostas sobre Emily e que algumas coisas eram melhores deixadas no passado. O que importava agora era o futuro, a vida que estava construindo com Sophie e Daniel, a família que estava redescobrindo. Uma noite, enquanto Richard estava em seu apartamento, olhando para o horizonte da cidade, percebeu o quanto havia mudado. A solidão que antes o definia não estava mais lá, em seu lugar, havia uma sensação de conexão e pertencimento que ele não sentia há anos. Ele ainda visitava o túmulo de Emily de tempos em tempos, mas as visitas eram diferentes agora. Eram menos sobre luto e mais sobre reflexão. Ele amou profundamente, e esse amor sempre faria parte dele, mas sabia que precisava deixá-la ir para abrir espaço para a vida que encontrara com Sophie e Daniel. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando um brilho acolhedor sobre o horizonte, Richard sentiu uma quietude e contentamento se instalarem nele. Não era a vida que ele havia imaginado anos atrás, mas era uma vida que ele aprendeu a valorizar. E, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que o futuro, não importando o quão incerto fosse, poderia estar cheio de esperança.